pessoal, bom dia. Na aula de hoje, nós vamos relembrar alguns conhecimentos básicos de velocidade média e aprimorar um pouco mais ainda o nosso conhecimento sobre ela. Nós estudamos nas aulas anteriores a classificação do movimento, progressivo ou regressivo. Regressivo é conhecido também como retrógrado. Bom, no movimento progressivo, o móvel se orienta sempre no sentido esquerda para direita, e no movimento regressivo, direita para esquerda. No movimento regressivo, nós temos uma orientação de valores crescentes, ou seja, andando para a direita, nós temos valores ascendentes, e a velocidade é indicada sempre como positiva, ou seja, velocidade maior que zero. Já no movimento regressivo, a velocidade ela é negativa, ou seja, o móvel está indo para a esquerda, então os valores são decrescentes. Neste caso, a gente julga o movimento como regressivo ou retrógrado. Vamos ver agora uma aplicação prática. O cálculo da velocidade média através de dois instantes dado por uma função horária. Nós temos a função horária S igual a menos 2 mais 3 vezes t. Esse 3 vezes t, nós vamos no instante tempo 1, 3 segundos, substituir no lugar do t. E depois t2, que é 8 segundos, substituir no lugar do t. Vamos fazer o desenho, descobrir a velocidade e classificar o movimento. Bom, então vamos lá. S1, espaço 1, espaço inicial, menos 2 mais 3 vezes 3, que na verdade é esse tempo aqui que eu estou substituindo no lugar do t. Continuando. Então, nós vamos ter menos 2 mais 9, que vai dar 7 metros. Depois, no S2, menos 2 mais 3 vezes 8, menos 2 mais 24. Resposta, 22 metros. Então, nós podemos já esboçar o nosso desenho, fazer um esboço do desenho. No instante 3 segundos, o móvel se encontra na posição 7 metros. E no instante 8 segundos, o móvel se encontra na posição 22 metros. Fazendo o cálculo da velocidade, nós temos ΔS sobre ΔT. O que é o ΔS? Variação do espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo ΔT, que é a posição final menos a posição inicial. Então, é 22 menos 7, dividido por 8 menos 3. Vai dar 15 dividido por 5, que vai dar 3 metros por segundo. Então, podemos classificar o movimento como progressivo, porque a velocidade ela é maior que zero. No exemplo 2, nós temos também uma função 8 menos 5 vezes t. No instante 1, 6 segundos, e no instante 2, 21 segundos. O S1 temos 8 menos 5 vezes 6. Lembrando que eu estou substituindo este tempo aqui no lugar do t. Vai ficar 8 menos 30, que vai dar menos 22 metros. No instante 2, nós temos 8 menos 5 vezes 21. Então, temos 8 menos 105, porque 5 vezes 21 é 105. Diminuindo, nós vamos ter o S2, que é a posição final do móvel, menos 97 metros. Observam que essas posições elas estão decrescendo, ou seja, estão diminuindo. Então, nós temos o seguinte. No instante 6 segundos, o móvel se encontra na posição menos 22 metros. E no instante 21 segundos, o móvel se encontra na posição menos 97 metros. Fazendo a velocidade média, nós temos menos 97, menos 22. Pessoal, por que menos 22? Porque, na verdade, esse menos aqui é da fórmula. Ó. Esse menos aqui é da fórmula. Ó. Então, nós vamos ter menos com menos. Vai dar menos 97 mais 22. Dividido por 15. Vai dar menos 75 dividido por 15,
menos 5 metros por segundo. Como deu negativo, o movimento ele é retrógrado. V menor que zero. Ainda sobre velocidade. Velocidade instantânea. Velocidade instantânea é aquela aonde a gente pode observar olhando para o velocímetro, uma velocidade momentânea. Tu olha para o velocímetro e tu vê aquele valor numérico, certo? Então aqui nós temos exemplos de dois velocímetros, o analógico à minha esquerda e o digital à minha direita. Movimento uniforme. O movimento uniforme é um movimento onde a velocidade ela é sempre a mesma, ela não varia ao decorrer do tempo, certo? Então, peguei um exemplo aqui, uma pessoa, né, um atleta correndo, pode observar que a cada segundo, o que aumenta é a distância, né, o deslocamento dele, porque a velocidade ela é sempre a mesma. Quer dizer o seguinte, que a cada segundo a velocidade é sempre 10 centímetros por segundo, certo? A gente viu os tipos de trajetória também, né? Trajetória retilínea e curvilínea. Retilínea é quando o movimento ele é em linha reta, ele é considerado movimento retilíneo uniforme. E uniforme simboliza que a velocidade é sempre a mesma, é constante. Velocidade média, então, nada mais é que a razão, divisão entre a distância pelo intervalo de tempo, certo? Então, agora eu trouxe para vocês uma pirâmide, chamada pirâmide do Deus vê tudo, utilizando a regra da mão esquerda. Tá aqui a pirâmide, né? Então, D de distância de Deus, V de velocidade, de ver, e T de tempo, tudo. Então, Deus vê tudo. Bom, então, observando, se eu quero descobrir a velocidade, eu utilizo a mão assim. V ficou na vertical. Na vertical, eu vou ter uma divisão. Distância dividido pelo tempo. Olha lá. Distância dividido pelo tempo. Agora, se eu quero descobrir o tempo, a distância, coloco a mão em cima do D e vai ficar V vezes T. Observe. V vezes T. Agora, se eu quero descobrir o tempo, coloco a mão em cima do T, vai ficar D sobre V. Então, essa é a regra da mão esquerda. Se eu quero descobrir velocidade e tempo, a mão está na vertical, vertical como a chuva cai, assim. E se eu quero descobrir o deslocamento, a distância, eu coloco a mão na horizontal, como a chuva escorre quando ela cai, certo? Daí é um produto, V vezes T. Lembrando que a velocidade ela é sempre em metros por segundo ou quilômetros por hora. E o tempo ele é sempre em segundos ou hora. E a distância, metros ou quilômetros. Essa tarja verde aqui simboliza que dentro do SI nós temos metros por segundo, segundos e metro. Primeiro exemplo. Um ônibus percorre uma distância de 180 km em 2 horas e 30 minutos. Calcular a velocidade média. Então, mesma coisa. Vamos lá para a mão, né? A mão em cima do V fica D sobre T. Distância 180 km e o tempo 2 horas e 30 minutos. Lembrando que aquele minuto não combina com quilômetros. Eu tenho que transformar ele para hora. Como é que eu transformo minuto para hora? Eu vou pegar o 30 e dividir por 60, que vai dar 2,5. Agora eu posso descobrir a velocidade. 180 dividido por 2,5, que vai dar 72 km por hora. Transformando para metros por segundo, divide por 3,6. Então, 20 metros por segundo. Então, eu tenho a resposta. Este ônibus, né, trafegou numa velocidade média de 72 km por hora ou 20 metros por segundo. Próximo exemplo. Um carro manteve a velocidade de 20 metros por segundo ao longo de uma via de 2 km. Calcule o tempo que ele levou para percorrer essa distância nesta velocidade. Então, o tempo é a distância dividido pela velocidade. Olha lá a mão. Distância dividido pela velocidade. A velocidade é 20 metros por segundo e a distância é 2 km.
Lembrando que quilômetros não combina com metro, então eu tenho que transformar quilômetros para metro. 1 quilômetro é 1.000 metros. 2 quilômetros, 2.000 metros. Então, 2.000 metros. Agora, distância dividido pela velocidade. 2.000 dividido por 20, 100 segundos. Este é o intervalo de tempo que ele levou, certo? Próximo exemplo. Suponha que você contou 8 segundos entre um clarão de um raio e o som de um trovão. Calcule a distância em metros e depois em quilômetros, onde caiu o raio, né? Então, distância, mãozinha lá no D, V vezes T. Tempo, 8 segundos. E a velocidade, 340 metros por segundo. Distância, 340 vezes 8. 2.720 metros. Para transformar para quilômetro, basta dividir por 1.000, que vai dar 2,72 quilômetros. Então, este raio caiu numa distância de 2.720 metros ou 2,72 quilômetros. Qual o espaço percorrido por um caminhão de cargas pesadas, animado por uma velocidade de 80 km por hora, de tempo de 450 minutos? Bom, então está pedindo espaço. Espaço é distância. Mão lá no D, né? Fica V vezes T daí. O tempo, 450 minutos. Tem que transformar para hora, dividido por 60, que vai dar 7,5. Velocidade 80 km por hora, e agora é só multiplicar 80 vezes 7,5. Isso vai dar 600 km, certo? Próximo exemplo. Uma pessoa caminha numa pista de Cooper, tipo um calçadão, né, de 300 metros de comprimento, com velocidade média de 1,5 metros por segundo. Quantas voltas completa ela dará em 40 minutos? Então, vamos descobrir a distância que ela percorreu no total. Então, vamos lá. Então, vou ter que utilizar Deus vê tudo novamente. Mão lá em cima do D, V vezes T, certo? Então, tempo 40 minutos. Vamos transformar para segundo, porque nós temos metros e metros por segundo. Minuto não combina com nenhuma dessas duas grandezas. De minutos para segundo, multiplica por 60. 40 vezes 60, 2.400 segundos. Velocidade, né? E agora a distância. 1,5 vezes 2.400. Isso vai dar 3.600 metros. Agora, eu quero descobrir quantas voltas. Então, vou aplicar um conhecimento de regra de 3. Uma volta corresponde a 300 metros desta pista. X voltas, que eu não sei quantas voltas, corresponde a 3.600 metros, que foi o total que essa pessoa percorreu. Agora, multiplicamos em x. X vezes 300, 300x, né? Igual a 1 vezes 3.600, que é 3.600. Está multiplicando, passa dividindo agora. Então, vai ficar 3.600 dividido por 300. Isso vai dar 12 voltas. Então, essa pessoa efetuou 12 voltas nesta pista de Cooper, certo? Questão, exemplo 6. Um automóvel mantém velocidade 72 km por hora. Em 1 hora e 10 minutos, ele percorreu em quilômetros uma distância aproximada de... Bom, observa que nós temos quilômetros por hora, temos hora e temos minuto. Então, nós vamos ter que pegar aqueles 10 minutos ali e transformar para hora. Tá pedindo deslocamento. Então, regrinha da mão, lá em cima do D, V vezes T. Velocidade, eu não mexo na velocidade, eu vou mexer no tempo. Esse 10 minutos eu vou dividir 10 por 60. Vai dar uma dízima periódica, 0,16666. O professor explicou nos exercícios anteriores que para cálculos de física nós utilizamos duas casas decimais depois da vírgula. Então, vai ficar 10 dividido por 60, 0,16.
somando com 1 hora vai dar 1,16 horas. E agora é só multiplicar. 72 vezes 1,16 vai dar 83,52 quilômetros. Agora, isso é aproximadamente quanto? 84, porque acima de 5 eu arredondo para mais. Se fosse uma questão de marcar, provavelmente, estaria a resposta para marcar 84 km por hora. Considere um corpo viajando 40 km por hora. Nessa velocidade, qual a distância percorrida por esse corpo, em 15 minutos? De novo, minutos não combina com hora. Então, está pedindo o deslocamento. Velocidade vezes tempo. Vamos lá. Vou pegar esse 15 minutos, não vou mexer na velocidade e vou transformar para hora. 15 dividido por 60. 0,25 horas. Então, vai ser 40 vezes 0,25. Isso vai dar 10 quilômetros. Bom, agora pede em metros. É fácil. Se 1 quilômetro é 1.000 metros, 10 quilômetros, 10.000 metros, Então, a resposta, 10.000 metros. É isso, então. Qualquer dúvida, podem me chamar para maiores esclarecimentos, certo? Muito obrigado.